Formação de pesquisadores em infraestrutura aeronáutica. Essa apresentação é feita para os alunos que estão iniciando o mestrado e doutorado acadêmicos no ITA, em especial aqueles do programa de pós-graduação em infraestrutura aeronáutica. Vamos iniciar falando de objetivos. Quais são os objetivos e como é que a gente deve alinhar os objetivos dos alunos com os objetivos dos professores e do próprio programa? Para que haja um alinhamento, a gente precisa saber do padrão. Nós vamos alinhar em que nível, em que padrão? O padrão que a gente busca é um padrão que essa foto nos mostra. É o padrão de excelência. Imagina um aluno passar anos de pesquisa junto com o seu orientador e consegue submeter o seu trabalho para um melhor congresso internacional da área e tem esse reconhecimento, né, de ter sido dos melhores artigos do congresso, já está em rumos à publicação. A ideia é que a gente possa mirar num exemplo desses e pensar a cada momento durante os seus anos de pesquisa no ITA, como é que você pode fazer da melhor maneira possível? Como é que você pode se pautar pela excelência em cada um dos seus atos? Do ponto de vista dos alunos, como é que seria isso? Como funcionaria? Alunos estão interessados no título. Esse é o principal objetivo de um aluno em fazer um curso. Nesse caso, um curso de mestrado ou doutorado acadêmico vai permitir que você tire um diploma. Alunos também estão interessados em progredir nas suas carreiras. Alguns dos alunos objetivam a vida acadêmica, serem professores, serem pesquisadores. Esse é um dos objetivos de se fazer mestrado e doutorado. Por fim, e não menos importante, muitos alunos fazem mestrado e doutorado por uma utopia de que podem contribuir na ciência para mudar o mundo, de alguma forma. E esse espírito é um espírito nobre, é um espírito importante que deve ser considerado, não pode ser esquecido. Os alunos, cada vez que um novo aluno entra num programa de mestrado, doutorado, a ciência se renova. O desejo pelo saber, o saber científico aplicado, aquele que vai, de alguma forma, mudar nossas vidas, se renova. E os professores? Estão interessados em quê? Bom, essa charge é interessante. Ela mostra um professor dando aula e os alunos assistindo. Ou seja, os professores têm que dar aula. Faz parte do trabalho deles dar aula. Passar seus conhecimentos, se preparar e estar apto a apresentar o melhor conteúdo aos alunos. Por consequência, professores também têm que se ocupar de trabalhos, corrigir trabalho, corrigir prova. Isso faz parte da rotina dos professores. É engraçado essa charge que ela mostra o professor, ao mesmo tempo que está apresentando a aula, corrigindo a prova e com o pé ele está fazendo um experimento de laboratório. Essa é uma vida do professor nos dias de hoje. Ele não tem muito tempo para as atividades. Está longe a concepção de um professor ter uma vida tranquila, que ele pode se dedicar à pesquisa. Ele tem muitas coisas a fazer e a dedicação à pesquisa é apenas uma delas. Além disso, o professor tem que pensar em bancas. Muitos professores fazem consultoria, participam de projetos para o governo, para a iniciativa privada, aplicando seus conhecimentos. E uma preocupação que é geral na sociedade, mas também com os professores, é que alguns já estão em vias de se aposentar. Então, isso pode afetar os interesses que o professor tem nas orientações, na forma de lidar com o trabalho. E não bastasse tudo isso, o professor tem que se qualificar, ele tem que se atualizar. Ele não pode ter as transparências amareladas. Professores têm que estar em constante aperfeiçoamento porque eles têm que passar seu conhecimento. Seria uma vergonha um professor desatualizado. Vejam que são muitas atribuições de um professor. E o programa? O que é o programa? Quais são os objetivos de um programa? Para entender melhor, nada como uma notícia. A gente extraiu essa notícia do Veja Educação. Só 12% dos programas brasileiros de pós-graduação têm nível internacional. Essa é uma notícia de dezembro de 2013.
Segundo a avaliação da CAPES, apenas 406 programas obtiveram notas 6 e 7, que são as notas que qualificam a CAPES a chamar um programa de pós-graduação de internacional. Ou seja, o programa precisa ter cada vez melhor, a avaliação melhor junto à CAPES, objetivando ser um dia e se manter dentro dos programas de destaque internacional. É isso que a gente precisa para a sociedade brasileira. A maioria dos programas, ou 68,1%, recebeu notas 3 ou 4. Essa é a nossa realidade no Brasil. Programas com 6 e 7 são 12% do total. No mestrado a nota máxima é 5, no doutorado é 7. Então a gente precisa de programas que tenham um doutorado forte e que sejam mais internacionalizados, ou seja, alunos apresentando em congressos internacionais, alunos apresentando artigos científicos a revistas internacionais. Nós trazendo palestrantes, professores de fora, professores do programa indo para o exterior. Esse é o objetivo do nosso programa de pós-graduação. O nosso programa de pós-graduação, a Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, ele pode ser consultado no site da CAPES, né? Ele está atrelado ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica, faz parte da área de avaliação denominada de Engenharias 1. Existem outras engenharias, 2, 3, 4, né? E dentro da área de avaliação, né, que é onde são concedidas as notas, né, que faz parte, por exemplo, a engenharia civil, a área básica é a engenharia de transportes, está junto com a engenharia civil, né? Então, é uma área básica diferente da engenharia civil. É uma área específica com menos programas participantes, mas são programas importantes também. O programa da USP de São Carlos, o programa da COP, da Federal do Ceará. São programas de excelência, como é o programa do ITA, que é nota 4. A nota máxima para quem tem doutorado é nota 5. O doutorado no nosso programa é um tanto recente, começou em 2012. Espera-se que o programa vá progredindo, né, inclusive nas próximas avaliações. Enfim, juntando objetivos de alunos, objetivos de professores, objetivos de programa, a gente tem que chegar num todo coletivo que gere um resultado que seja benéfico para todo mundo e benéfico à sociedade. É isso que gera a excelência. Todos alinhando os seus objetivos sempre da melhor maneira possível. Alunos sendo os melhores alunos possíveis. Professores buscando ao máximo satisfazer os alunos, satisfazer as necessidades do programa, que é de internacionalização. Se todos alinharem seus objetivos, nós vamos gerar excelência e vamos chegar num objetivo que é benéfico para todos, professores e alunos melhorando suas carreiras, se qualificando sempre, o ensino de qualidade e o programa sendo cada vez melhor avaliado, não apenas pela CAPES, mas pelas outras escolas, as outras instituições que enxergam no ITA como uma instituição sempre de excelência. Como é que isso pode ser feito? A excelência sempre. Essa é uma pergunta capciosa. Todos os programas querem atingir isso. Onde podemos encontrar o agente da mudança, da mudança qualitativa, para que sempre a gente esteja almejando e obtendo as melhorias? Eu vou provocá-los ao dizer que os alunos são agentes da mudança. Entendeu? É a partir do aluno que se faz o programa. Porque os alunos entrando na escola, desde o primeiro dia que eles botam o pé na escola, eles têm que trazer aquela pegada de que querem o melhor para suas carreiras, o melhor para sua vida. Eles têm objetivos claros. E o objetivo de passar 2, 3, 4 anos nessa escola significa que vai marcar a vida deles, que vai mudar o currículo deles e vai mudar o cérebro deles, que eles vão ampliar a quantidade de conhecimentos, vão melhorar seu networking,
vão melhorar a sua forma de enxergar o mundo. E é a partir disso que professores se motivam ao ver o bom aluno. O programa melhora porque são os bons alunos que fazem o programa. E aí a gente tem um ganha-ganha geral. Então, minha provocação é: você é aluno, você é agente da mudança. É muita responsabilidade? É. Mas cada pequeno passo de qualidade que você der, você vai mudar essa escola para melhor sempre. Qual seria o empecilho disso? Qual o seu medo? Você tem medo de quê? Você tem medo de aula muito difícil? Uma aula com muita matemática seria representativa disso, muito maluca, vamos dizer assim. Será que isso é algo que te bota medo? Falar em público, um público qualificado, crítico, uma audiência, uma plateia grande, talvez até em língua estrangeira. Falar em público é um medo, isso é um empecilho para que você seja o agente da mudança. Ser avaliado por uma banca qualificada e exigente, isso te bota medo? Eu vou argumentar para você tem que ter medo de uma brincadeira que eu faço, de uma luta de esgrima, tá? A esgrima é um esporte nobre, né? A gente tem essa imagem da esgrima como sendo um esporte dos nobres. De fato, ele tem essa pecha, né? E é o esporte mais refinado que se possa imaginar, né? E que ao mesmo tempo é bem competitivo, né? Eu vou dizer que o seu desafio de esgrima vai ser até mais importante, né? Você vai ser muito mais desafiado por essa atividade de esgrima que eu vou explicar para você o que se trata. É você contra alguém. Quem é esse alguém? Ainda sendo hermético, esse alguém, esse desafio tem a ver com um arquivo. Que arquivo seria esse? Esse arquivo é um arquivo que é enviado por um editor de uma revista que você escolheu, das melhores do mundo. Nós estamos aí das Transportations, revistas do melhor estirpe na área de transporte, na área de infraestrutura, o que seja, da sua área ambiental. Aqui a gente está com apenas uma amostra pequena dos periódicos internacionais de qualidade. E esse editor vai te mandar um arquivo em algum momento. Esse arquivo é o arquivo quanto à aceitação ou quanto à recusa do seu trabalho. Você vai ter um frio na barriga com relação a isso, porque publicar o seu artigo numa revista dessas é o patamar mais elevado que você pode chegar. E quem é o esgrimista? O esgrimista são os pareceristas. Os pareceristas dessa revista vão fazer uma esgrima intelectual com você. Você não é um esporte menos nobre, aliás é muito nobre porque você vai debater ideias com esses caras e é muito desafiador porque as ideias esses caras podem te gongar. Então por isso que o maior frio na barriga que você deve ter é nessa luta de esgrima e nesse arquivo enviado para que vai ser enviado pelo editor desse periódico. Tomemos o exemplo do Journal of Air Transport Management. O Journal of Air Transport Management é um journal da Elsevier. Ele está disponível no portal Science Direct e é um dos melhores journals na área de transporte aéreo, a parte mais de gestão, né? de políticas públicas, políticas corporativas, a prática do transporte aéreo. É um dos principais. Então, vou pegar esse exemplo, que é um dos exemplos de periódicos importantes da nossa área, né, na nossa área básica de engenharia de transporte aplicada ao transporte aéreo, e eu vou mostrar para vocês como é que seria a submissão para um journal desse quilate. Ele no momento ele é Qualis A2, ele pode vir a ser Qualis A1, ele tem altos fatores de impacto, então ele é um dos journals que a gente tem que mirar para os nossos trabalhos. Na plataforma do
periódico, você clica em Submit Your Paper e aí a gente já tira esse mito da nossa frente. O que é submeter um paper para um journal? Essa aqui é a ideia, né? Porque se você já viu uma vez, mesmo que seja simulado, igual nós vamos fazer aqui, já tira um pouco esse peso das suas costas e você se sente mais íntimo da coisa. É isso que se espera, que ao final do seu programa de mestrado ou doutorado você seja capaz de fazer isso. Você pode e nós estamos aqui para te ajudar. Clicando em submeter, você vai entrar na plataforma da Elsevier, né, onde você vai ser chamado para abrir uma conta e fazer um login. Eu estou colocando o meu login e vou entrar e vou mostrar para vocês como é que seria isso. Ao clicar em login, você entra na área de submissão de novos papers, né? Então vai estar escrito Start New Submission. Pronto, agora começa a nossa aventura. Vamos ver como é que funciona essa submissão. Na sequência, a plataforma vai pedir para você inserir uma informação do seu manuscrito, né? Nesse caso, selecionar o tipo de artigo. O tipo de artigo pode ser um research paper, que é o que se espera que você tenha. Eles também aceitam short communications, que não é muito comum aqui no nosso programa. Clicando em research paper, você vai ter que escrever o título completo do artigo e o seu resumo. Obviamente você vai copiar da sua fonte original, você já vai ter o artigo pronto, né? Então é uma tarefa fácil. Colocando o seu artigo, é o artigo da minha tese em inglês, revisado cuidadosamente para essa língua. É importante a revisão do inglês, não descuide dela. Foque nas apresentações de artigos, né, na escrita em inglês. Se você não puder, faça em português e depois arrume um jeito de traduzir. As melhores teses, os melhores trabalhos são aqueles publicados nessa língua. A brincadeira que eu faço no Abstract esse é o meu artigo, fruto de todo o esforço e honestidade científica após centenas de horas de intenso trabalho e pesquisa. É muita responsabilidade nesse momento, né? Você olha para trás e vê tudo o que você fez, e agora isso vai ser avaliado por pessoas que você nem sabe quem são, pareceristas anônimos. Então é muita responsabilidade, é por isso que você tem que ter se pautado pela excelência em cada uma das suas etapas de pesquisa. Voilá, aqui está o arquivo, o primeiro arquivo que vai te gerar um frio na barriga, que é o arquivo do seu artigo, né? Outros virão. Aí sim você clica em submeter, né? Depois de preencher um formulário, você está em condição de submeter. Depois que você submete, ele sai do seu controle. Ele vai estar nas mãos de um parecerista, de um editor de revista e pode vir a estar na mão de uns pareceristas. Uhul, festa! Você submeteu. Que beleza. Olha, é até bom que você comemore agora, né? Na submissão é sempre bom porque é uma etapa que você cumpriu, mas saiba que podem acontecer coisas. Logo, cuidado, né? Comemore porque foi uma etapa cumprida, mas fique ciente que outras coisas podem acontecer. Em particular, você deve estar preparado para recusa logo nos primeiros dias. Sim, isso pode acontecer. O editor da revista, ele faz um crivo, ele recebe artigos diariamente de vários pesquisadores ao redor do mundo. E ele tem que fazer uma leitura rápida desses artigos. Às vezes a revista tem uma política que você não conhece muito bem, você pode navegar pelo site da revista, mas você ainda não consegue captar isso. Ela tem uma política de recusa com certos critérios. Né? E esses critérios não ter a ver com a qualidade intrínseca do seu trabalho, mas mais porque eles precisam agilizar a logística de publicação de artigos. Né? Demora-se muito tempo até que um artigo seja publicado. Então o editor também perde muito tempo com isso.
Então, algum subconjunto dos artigos submetidos já vai ser recusado logo nos primeiros dias, seja por falta de qualidade, mas mesmo aqueles que têm falta de qualidade, pode ser por adequação de tema, pode ser tema que já aconteceu, por exemplo, do editor argumentar que falta matemática e eles gostam de matemática, então isso não é culpa do seu trabalho, você só precisa submeter para alguém que não precise de, sei lá, de certo conteúdo. Talvez o seu trabalho tenha muita matemática e também não interessa ao journal. Pode ser que a própria Elsevier tenha outros journals mais adequados e o editor está fazendo está tentando fazer uma política combinada com a Elsevier. Existem várias outras editoras que são muito boas também. Então, é uma questão de adequação. Isso todo mundo está sujeito a isso. A recusa após alguns meses pode acontecer também, né? Seja pelo próprio editor que leu com mais atenção o seu trabalho, né? Ou ele tendo lido rapidamente passou para um parecerista da área, o parecerista recusa. Infelizmente essas coisas acontecem. Muitas vezes a recusa vem acompanhada de uma argumentação. Essa argumentação é muito rica para a melhoria do trabalho, né? Então a gente sempre tem que enxergar o lado bom da história, e nesse caso, vindo com esses comentários, né? Às vezes vem com comentários ríspidos que você julga improcedentes. Você não vai criticar todo o processo científico de submissão de artigos porque você recebeu um comentário ríspido de alguém que não estava num bom dia. Isso acontece, né? Isso acontece. Todos nós já recebemos esse tipo de comentário. Às vezes foi recusado injustamente. Então, assim, não é que o processo científico esteja errado. Existem debates sobre isso, como é que o processo científico de submissão de artigos e avaliação poderia ser melhorado. Mas até que isso seja de fato melhorado, não vale a pena ficar ressentido com isso. A gente tem que prosseguir no objetivo de publicação. Bom, você pode ter grandes correções, receber não uma recusa, mas você pode receber um pedido de muitas mudanças no seu artigo, né? Então, se ele foi recusado, você tem que ir atrás de um outro journal, até um momento em que você chegue nesse ponto aí, no mínimo, de que esse journal mandou para o parecerista e o parecerista está te dizendo, olha, gostei do trabalho, ou eles nunca falam assim, né? Eles podem até falar, mas é pouco provável. Eles falam que você tem que fazer correções e muitas vezes são major corrections. E pior, às vezes você até já saiu do ITA. Então você tem que se preparar para alocar um tempo para ajudar o seu orientador a trabalhar esse item. Essa é uma fonte impressionante de fracassos de artigos em várias escolas. Porque o que acontece? O aluno já saiu do ITA, então o professor já está cuidando de vários outros alunos, ele não tem como trabalhar naquelas correções, né? Deveria tentar, mas às vezes você já viu que a rotina de um professor pode ser muito complicada. Então, se houver uma combinação, né, um espírito de equipe entre orientador e orientado, é provável que vocês consigam alocar uns fins de semana, uns horários à noite para, né, mesmo que você esteja trabalhando numa empresa ou em outro lugar, vocês conseguem adequar o trabalho com essas grandes correções. Lembre-se que você tem que ter um backup do seu trabalho, dos seus arquivos, porque essas grandes correções podem envolver até você rodar modelo de novo, você refazer códigos, refazer programas, refazer mapas. Então você tem que estar com tudo prontinho, né? Você não pode correr um risco de ter grandes correções para serem feitas e você não pode ir lá no software de novo, vencer a validade do software, ou sei lá, coisas assim. Tudo isso sinalizaria a falta de profissionalismo. Então garanta que você tem todas as condições para que rapidamente você consiga trabalhar, né, nessas grandes correções e ressubmeter para revisão de novo. Tá? Mas rapidamente significa no mínimo um mês. Tá? Não vai ressubmeter com uma semana, porque nenhum parecerista gosta disso. Né? Lembre-se que você está trabalhando com uma pessoa que pode estar de mau humor.
menos comum seriam as médias ou pequenas correções após alguns meses. Isso acontece geralmente na segunda rodada ou na terceira rodada de revisões, que pode acontecer também, né? Se prepare para elas também, né? Mas hoje em dia está cada vez menos comum que logo de cara você tenha poucas correções do seu trabalho, mesmo ele tendo sido já defendido, passado por um crivo de uma banca aqui dentro do ITA. Isso acontece com todos os papers, né? Então não é só com você. Todo mundo passa por essa maratona de retrabalhos. Prepare-se para esses retrabalhos. E olha, tem mais chance de recusa, viu? Mesmo você tendo feito um bom trabalho, pequenas, médias correções, você não sabe quem é o parecerista, os pareceristas, quem são. E você tem que ter trabalhado muito bem na argumentação, uma cartinha de rebuttal letter, dizendo para os caras por que, que você mexeu, por que, que você fez, como é que você adequou aos comentários deles, e eles podem não ficar convencidos. Ciência é assim. Se você for recusado na segunda rodada, na terceira rodada, já vi gente sendo recusada em terceira rodada, passado anos de trabalho, o que, que você pode fazer a não ser olhar para trás e ver que você fez o melhor trabalho e que daí você pode submeter para um outro journal e agora esse trabalho está mais forte. Pensa assim que você não vai ficar frustrado. Olha essa charge que engraçada. Tem o pesquisador com seu paper na mão e lá no fundo da estrada está escrito Paper Accepted. Esse seria o equivalente do nosso arquivo que você tem um frio na barriga de abrir, né, para saber se ele foi accepted mesmo ou não, né? Então foi accepted, ele quer, ele está pensando nisso, ele está sonhando com isso, que isso vai premiar todo o esforço dele por anos de trabalho. Mas veja que engraçado, a charge mostra que tem um monte de empecilho antes dele chegar lá. Para começar, dois ou três professores com jaleco, são professores, os mais velhos na frente, os mais novos atrás, e todo mundo querendo cortar sua cabeça, né? E ele aprofunda na acusação, né, no humor, colocando um cowboy, colocando a morte, colocando tudo ali, do tipo, pô, tudo pode me atrapalhar, me prejudicar, até que eu tenha meu paper accepted. Eu vou personalizar essa apresentação mostrando a minha experiência com isso. Então, por isso que eu pus de e-mail aí, que é onde eu trabalho no e-mail, né? O meu e-mail é onde eu recebo as novidades aí na área de papers. Daí, um belo dia, eu estou trabalhando, recebo um e-mail da Ivais, né, da Elsevier. Opa, é o professor Gil Michel, né? Puxa, ele é o editor da revista Transportation Research. Puxa vida. O título é o seguinte: Your manuscript has not been accepted. Que frustração. Já estou há algum tempo com esse artigo. Mandei para a revista e levou bombada. Olha só a argumentação que ele mostra, tá bom? Dear Dr. Oliveira, obrigado por escolher a revista. Nós coletamos relatórios de 2 revisores e a recomendação, inclusive, do nosso editor associado. E ele está dizendo, tem vários comentários detalhados mostrando que o seu artigo não satisfaz os critérios de publicação da revista. E aí, um monte de comentários, e você fica meio frustrado, mas aquilo ali é muito rico. É muito rico em termos de melhorias que você pode fazer. E eu não vou ficar triste por causa disso, eu vou prosseguir. Eu abracei esse trabalho, eu quero que ele seja aceito. É claro que você tem mais chance de recusa, mas também você tem mais chance de aceitação para publicação. É claro que é possível. Você fez um bom papel, você trabalhou arduamente, honestamente. O seu orientador é um papa da área. Vocês têm condição de mostrar que o Brasil
é um lugar de boas pesquisas também. Então, sim, é possível. Um belo dia, no mesmo Gmail, eu recebo um outro e-mail agora do Jorge Ortúzar. O que será? Your manuscript has been accepted. Só para mostrar para você que um dia você é a caça, outro dia você é o caçador. Entendeu? Então deu certo. Veja como é que é essa carta de aceitação. Um e-mail em que ele fala: I'm pleased to inform you. O seu paper foi aceito para publicação. Meus comentários e de comentários de revisores estão nessa carta. Note que isso deve ter sido a segunda, terceira rodada de revisão. E chega uma hora que converge e aí ele te manda esse e-mail. Tá bom? Então, da mesma forma que pode ser recusado, uma hora você consegue que seja publicado. Né? Faz parte da vida e você tem que ser resiliente e buscar isso. Aqui no nosso programa já tivemos diversos artigos publicados por alunos de mestrado e alunos de doutorado. Tá? Então vou passar alguns exemplos para te motivar. É essa a ideia dessa apresentação, que você saiba que você tem que se pautar pelas melhores práticas, olhar para as melhores práticas que seriam esses bons alunos, além de vários outros, diversos outros aqui não citados, que conseguiram, no final, a excelência de publicar um artigo internacional, para o mundo inteiro assistir. Esse é de um orientado do professor Carlos Miller, o Érico Santana, conseguiu publicar no próprio Journal of Air Transport Management. Aqui temos um exemplo de uma publicação na Transportation Research E, da aluna Mayara Mussa, hoje é a nossa professora, né? Também orientada do professor Carlos Miller. Aqui nós temos o paper do aluno William, que foi meu orientado na Transportation Research A, aquele paper que o Jorge de Ortúzar aceitou. Um belo dia estou eu no meu Gmail, só para você achar um pouco de graça. Opa, recebo um e-mail do Jubichel. Então, é aquele mesmo editor daquela revista que me recusou uma certa vez. Mas eu fui teimoso e trabalhei em outro artigo. Né? Eu tinha outro artigo para mandar e trabalhei muito naquele artigo, já sabendo qual é o crivo deles, e submeti. E agora eu estava ansioso esperando a resposta dele para esse segundo artigo. Revision requested. Ou seja, eles gostaram do artigo na primeira rodada e agora estão me pedindo revisões. Ele diz, olha, obrigado por escolher a revista, tem recomendações de Major Revision, dois pareceristas, o 1 e o 2, pedindo Major Revision, e o terceiro dizendo Reject. Quase, hein? Se ele se pautasse pela minoria, eu seria recusado de novo. Mas como a maioria disse que aceitar, que em tese acha que o artigo tem um potencial, mas está pedindo major corrections, ele me deu essa colher de chá, vamos dizer assim. Então, ufa, tenho chances. Antes de encerrar, eu queria te sugerir que você aperfeiçoe o máximo a sua escrita de artigo científico. Tá? Existe um trabalho na internet que se chama Curso de Escrita e Publicação de Artigos Científicos dessas autoras, que é muito interessante, é um trabalho bem detalhado, bem mais detalhado do que eu posso apresentar aqui, e que eu recomendo. Acho que você lê um pouquinho por dia e fica pensando sobre o seu trabalho na pós-graduação, encontrar outros materiais também que te auxiliem, né, conversar com colegas, com professores e viver essa carreira. Né? Você escolheu por 2, 3, 4 anos, entre aspas, uma carreira de pesquisador. Pode ser que você não siga essa carreira para o resto da sua vida, mas nesse momento faz parte de uma das coisas mais importantes que você está fazendo profissionalmente, se não a mais importante. Então, abrace isso e vá atrás do aperfeiçoamento da escrita. A escrita é o que mais prejudica alunos, inclusive porque a gente não tem a língua mãe em inglês. Então,
você não souber escrever bem, se posicionar, usar os jargões, os termos da sua área e se reportar aos principais pesquisadores na sua revisão de literatura, é provável que seu artigo seja recusado e nem as revisions sejam requested, tá bom? Então, leia esses artigos, converse com seus alunos, com seus colegas, participe do seminário de tese. É interessante essa leitura e eles discutem coisas filosóficas lá. Vou dar um exemplo. Uma questão é por que publicar é importante? E os autores colocam que quem não publica não recebe financiamento para projeto, bolsas. Quem não publica não avança na carreira, nesse caso carreira acadêmica. Quem não publica não é conhecido, não torna seu trabalho conhecido. Publicar é a regra do jogo, é vital para o sucesso de um pesquisador. Disseminar o trabalho para a comunidade científica, ganhar prestígio e reconhecimento dos seus pares, mostrar o desempenho da pesquisa para a instituição de fomento, validar as descobertas, são todas motivações para você publicar. A desvantagem é arriscado, vocês viram, pode levar paulada e às vezes uma paulada ríspida, meses de trabalho podem ser rejeitados. Mas olha só, olha esse e-mail do mesmo editor, Jubichel, para aquele meu trabalho que foi Revision Requested. Your manuscript has been accepted. Ou seja, aquele meu segundo artigo, e depois um terceiro, na verdade esse já é um terceiro, foi aceito. Já tive trabalhos aceitos na mesma revista que o mesmo editor havia rejeitado outros trabalhos no passado. Então, não é uma questão sua, não é uma questão pessoal, não é uma questão sua, é uma questão de você posicionar bem isso, e a recusa pode acontecer. Isso faz parte do trabalho, né? Prossiga nesse caminho que você vai conseguir publicar, seja na revista primeira que você escolheu, seja em outras. Faça uma listinha em ordem de prioridade, né? E se prepare para isso. Touché, você é o esgrimista expert. Você consegue sim vencer esses pareceristas. É um esporte nobre, é um esporte intelectual, um desafio que os caras ficam fazendo perguntas descompromissadamente às vezes, capciosas, coisas que você não pensou, coisas que você tem que correr atrás, mas você tem condições de mostrar a sua qualidade, a sua excelência. É isso que essa apresentação objetivou, mostrar para você que se você se pautar na excelência, professores, programa e você mesmo, sua carreira, vão estar beneficiados. Você não está nesse programa à toa, você escolheu, foi livre escolha, você está aqui porque você quer contribuir com o mundo, você quer de alguma forma melhorar o mundo, ou seja, a ciência vai ser antes e depois de você, porque mesmo que um grãozinho de areia que você coloque nesse progresso da ciência, é o seu papel, a sua contribuição científica. Então, boa sorte, nós estamos torcendo por você. Cada bom aluno que consegue publicar numa revista está levando o nome do ITA para frente. E é nosso papel te motivar nesse sentido. É isso, era isso que eu tinha para dizer. Essa que é a nossa formação de pesquisadores em engenharia de infraestrutura. Não é nada mais que isso, não tem conteúdo técnico, é só para te atrair para essa apresentação, atrair o seu olhar, a sua motivação e de uma certa forma te dizer, vai nesse caminho, seja vibrante, seja empolgado sempre, nunca perca a sua empolgação. Você vai conseguir e vai conseguir fazer com que o ITA seja um pouquinho melhor por seu mérito. Vai fundo nessa. Um grande abraço.